E aí, RH, tudo bem? Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui hoje com o Ricardo. Essa foi boa. E aí, RH, tudo bem? Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui hoje com o Ricardo Vasconcelos e a gente vai falar um pouquinho sobre tendências de educação corporativa. Bater um papo mesmo aqui descontraído sobre esse tema e é importante que você use o espaço dos comentários para interagir com a gente sobre esse conceito. Tá bom? Rick, eu queria começar falando um pouco dessa questão da evolução mesmo da educação. Porque quando a gente olha para o tema educação, eu sinto que é um tema muito amplo e óbvio que a gente vai dar uma funilada aqui para o tema educação corporativa. Mas fala um pouquinho dessa evolução que a gente teve da educação, desde o modelo mais tradicional até o que a gente está tentando que aconteça hoje nas empresas. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? É curioso, né, que o tema, né, essa relação, né, de ensino, aprendizagem não é de hoje, obviamente, né? E aí algo que é muito característico, pelo menos a meu ver, muito forte, né, é essa transformação, principalmente nessa relação entre o professor e aluno, o dito facilitador e participante, colaborador, enfim, dependendo de qual é a organização que está se dando essa relação, né? Mas acho que para mim o que é central, Lucas, nessa evolução é justamente essa dinâmica entre esses dois agentes, né? Então, quando a gente pensa num formato mais clássico, né, dessa relação das instituições de ensino, né, a figura do professor, ela era muito presente e ela era muito imponente, né? Sim, então, controladora. Né? Exato, era o detentor do saber, né? E de uma maneira muito unilateral, né? Então, a direção do saber sempre era desse indivíduo para aquele grupo que estava ali envolvido, assistindo a participação dele, né? E o ambiente também era sempre muito limitado, né? Então, quando a gente pensa nas estruturas mais remotas, né? Então, quando a gente pensa, seja instituições de ensino, instituições religiosas, o próprio ambiente familiar, né? Sempre tinha a figura de quem falava, de quem ensinava, e um grupo ali que, eventualmente, tinha que aprender aquilo que estava sendo dito. De forma obrigatória, né? Exatamente. Então, sempre nessa linha muito unidirecional, né? E aí o que a gente percebe, né, claramente ao longo dos anos, né, e dos séculos, por que não, é essa transformação nos ambientes, ou seja, cada vez mais, né, o aprendizado ele não se dá mais em redutos, não se dá mais em silos, né, e isso pensa em todos os aspectos, né, seja das instituições educacionais, das organizações, das empresas, enfim, como um todo. E essa figura, né, desse professor ou desse direcionador do saber, ela cada vez mais ela se torna fluida. Então o saber ele está cada vez mais descentralizado e a participação desse personagem, né, o professor, esse detentor do saber, ele cada vez mais vai por terra. Vai por terra não no sentido da inexistência dele, mas a transformação da atuação dele, né? É um papel muito diferente, porque é o que você falou, eu acho que a gente cresceu com essa ideia do professor tendo um lugar de poder, de destaque e de controle, né? Eu sempre vi essa profissão e esse papel, né? Eu tenho orgulho e lembro de professores com bastante carinho ao longo da minha vida, mas sempre olhando para eles com um lugar de pessoas que davam conta de ter ali 30 pessoas numa sala de aula e centralizar aquela atenção, fazer de tudo para centralizar e ao mesmo tempo passar aprendizado. Mas é isso, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que essa tendência de descentralizar acaba ajudando ele também a não ter o único culpado desse processo, porque ele não é. Né? Não, só que a gente sempre colocou ele como o culpado do ensino, o culpado da educação. E curioso esse exemplo que você deu, né, de trazer essas memórias. As memórias mais marcantes que eu tenho com os melhores professores que tive foram justamente os professores que não assumiam esse papel. Era aquele professor que normalmente se colocava numa condição de muito próximo, de mais mediação, né, daquele grupo de alunos, e os que eu trago para a vida e tenho uma memória muito afetiva foram justamente os professores que subverteram esse modelo, né? Que não ocuparam essa posição de ensino, controle. E acho que nas empresas acaba refletindo um pouco esse cenário, porque eu também lembro que até alguns anos atrás ainda era bem comum a gente encontrar esses consultores,
que iam lá na frente, profissionais que tinham ali uma distância mesmo, né, de quem estava conduzindo, aquele palestrante que era muito intocável, ele era detentor do conhecimento, ele tinha a fórmula do sucesso e a empresa ia se adequar para entrar nesse formato. Exato, né? Normalmente eram os 5 passos, 7 passos. Exatamente. Então eu acho que quantidade curta de passos. Exatamente. Então eu acho que essa tendência acaba quebrando um pouco esse estereótipo. Exato. Mas eu imagino que surjam também responsabilidades do aluno nesse processo, que até então estava muito passivo, né? Total. E aí é um outro elemento que não só ganha força, mas é uma dinâmica que está posta, né? Que é justamente, pode parecer até clichê um pouco o termo, né? Mas não tem como fugir. É o protagonismo desse sujeito aluno numa outra dinâmica agora. Que a dinâmica é ele não só como um agente que vai participar do processo, mas hoje, mais do que isso, ele vai criar o produto, ou seja, vai criar o conteúdo a ser tratado, ele tem uma atuação com protagonismo ímpar, como nunca se teve, talvez, em toda a história, né, dessa relação de ensino-aprendizagem, aonde ele não vai se limitar a um participante, né? Ele sai de ouvinte, entra numa dinâmica de participante e agora ele é um atuante de fato, né? Então é um camarada que vai precisar não, né? Ele não só precisa, mas ele demanda esse espaço, né? De criar o conteúdo, de ditar a forma e eu acho que é bem dar o tempo do aprendizado. Ele demanda, porque eu sinto que as novas gerações, né? Eu me incluo nisso, eu tenho muitos colegas que, na minha época, e eu um pouco nesse formato também, já tinha essa necessidade, né, de participar desse aprendizado e não tá mais aceitando um professor que só queria ali entubar um conhecimento e não incluir a gente nesse processo, né? Exato. Eu acho que essa geração também entrando no mercado de trabalho passou a exigir isso também das empresas. Exato. Porque começaram a trazer conhecimentos que ele já tinha aprendido, que a internet ensinou, que uma pessoa que ele acompanha, que compartilha a vida o tempo todo também ensinou. Então acho que foi uma tendência que também veio muito a partir do aluno, desse lugar do aluno exigindo isso do ensino, né? Sim. Vou aproveitar essa conexão que você começou a fazer em relação a esse ambiente escolar para o mercado. Quero te lançar uma pergunta e lançar uma pergunta para vocês também. Como que está se dando aí na realidade de cada um? Quando você, Lucas, nas relações que você vai estabelecendo, né, com os nossos clientes aqui na Conexão, enfim, que você vai percebendo como tem se dado essa relação de ensino-aprendizagem nas empresas que você tem tido algum tipo de participação, algum tipo de olhar para essa frente. Como que você tem percebido que isso tem se dado? Como isso tem se dado? Sim, eu percebo que ainda é um caminho ainda muito no início, sabe? A gente olha para essas tendências todas, essa evolução do papel do aluno, mas eu ainda vejo que na prática é difícil ver isso funcionando. Está mais na intenção. Está mais na intenção, está mais no discurso do que na prática. Imagino. Eu acho que tem muito uma questão do controle. Eu acho essa palavra muito importante nesse processo. E assim, os RHs de forma geral, né, você deve estar pensando aí no seu trabalho agora, tem essa necessidade de controle. Exato. Eu quero controlar o que é ensinado, como é ensinado, se foi ensinado ou não. E só é possível ter esse nível de detalhe numa estrutura tradicional se você é muito impositivo. Se você não consegue chamar o aluno para discutir, se você não topa testar um formato novo que não tem comprovação se vai ter sucesso. É essa coisa da verba para errar, né? O RH tem que ter verba para errar, porque... Como que vai testar um formato desse tão novo, tão diferente, em que o aluno tem sim poder e destaque, se isso não tem ainda um embasamento de anos de práticas mostrando, não, esse é o melhor resultado. A gente está falando disso de que são tendências. Né? Então, ainda é uma coisa que talvez quem vai estar na frente, quem vai estar implementando isso aí agora, vai colher frutos e vai colher aprendizados também. Né? Claro. Não, faz total sentido. O que você disse, principalmente sobre essa, não vou dizer demanda, mas esse apelo por medir. Entendo, faz parte de todo o processo de gestão das empresas. É necessário se medir muito, entender os dashboards da vida, os painéis, os controles. Mas a gente precisa ser um pouco irresponsável para testar algumas frentes. E principalmente quando a gente vereda por esses caminhos, né, de pensar numa aprendizagem um pouco mais orgânica, de colocar esse colaborador numa condição de promotor desse saber, você tem que dar esse espaço. Então, se o parâmetro for muito fechado, muito limitado, não vai rolar. Então,
você pode até mudar o mobiliário do teu escritório, você pode escrever lindo, na parede que ali exatamente. você quer pessoas inovadoras que pensem fora da caixa, mas o processo, a dinâmica está dentro de uma caixa, com certeza. Não tem... E pensando assim nessas tendências, nessas práticas, o que você poderia elencar que são as principais, assim, as que estão norteando essas mudanças? Ótimo. Acho que o primeiro ponto que me vem muito forte assim e que percebo principalmente em organizações que têm esse tema um pouco mais maduro, né, é a ideia de uma educação um pouco mais onipresente, né, assim, ubíqua. Como eu posso utilizar de diferentes recursos para gerar esses estímulos de aprendizagem, né? Então, desde as plataformas mais tradicionais, né, como o encontro em sala de aula, seja com um profissional da companhia ou um consultor contratado, e aí vai a dica, já pega os nossos contatos aí, que a gente tem gente boa para isso, aqui da Conexão. Então, desde esses espaços mais tradicionais, né, como espaços físicos ou as próprias plataformas, né, que a empresa vem a dispor, mas de todo o ambiente, seja ele físico ou virtual, de modo que você possa gerar esse tipo de interação, né? Então, você se valer do teu espaço para desde pequenas mensagens ou objetos de aprendizagem mais estruturados, elementos que você possa ancorar na sua plataforma e também nas suas grades, enfim. Estender esse tempo de aprendizagem, exatamente. Né? Porque é muito limitado se você pensa numa carga horária de sala de aula, na rotina desse profissional que tem demanda, que tem cobrança, que tem entrega, relatório. A gente tem que tentar fazer o máximo possível para estender essa experiência. Eu acho que a tecnologia vem muito a favor disso na minha visão, porque todo mundo está com o celular no bolso, né? Então, quando ela não está com o celular no bolso, ela está com o computador na frente dela, no mundo corporativo hoje em dia. Ou seja, ter o aprendizado nessas plataformas também auxilia para que esse aprendizado esteja distribuído por outros ambientes e outros formatos. Total. Né? Antes da gente começar a pensar aqui nesses objetos, não é bem a palavra, mas nessas formas, melhor dizendo, né, de como pode se dar em diferentes espaços essa relação de aprendizagem, só retomando, né, o que a gente estava falando há pouco, desse protagonismo do aluno, e no caso das organizações, todas as variantes, né, colaborador, funcionário, enfim, essa ideia de tê-lo na centralização do saber, né, dessa relação de ensino-aprendizagem, não pode sair do para-brisa, assim, não pode sair da vista de quem dentro daquela empresa tem interesse no tema, né? Porque essa associação entre esses conteúdos ou esse saber mais onipresente, né, de forma mais ubíqua, somado a essa centralização, a esse protagonismo do colaborador, do aluno, enfim, acho que são dois elementos que são muito fortes, para aí sim a gente começar a pensar nos ditos objetos de aprendizagem, nos formatos e tal. Né? Aí pegando um outro gancho no que você disse há pouco, nessa coisa do mobile, né? Acho que essa ideia de utilizar essa plataforma, né, cada vez mais, como já é utilizada, né, para consumo, para aquisição de tantos outros elementos, e a aprendizagem não é diferente, e nas organizações tão pouco, né? Então tem que ser realmente explorado, né, essa ideia do mobile learning, né, a ideia de ter ali um aprendizado naquela plataforma. Então, maneiras mil podem ser utilizadas, né? Então, desde a criação de aplicativos específicos daquela companhia, né? Ou de utilizar plataformas já existentes, né? Para que você possa... Né? Muita Nossa, coisa, eu lembro né? de alguns congressos, né? Pré-momento que a gente está vivendo agora, em que nós tínhamos os congressos presenciais, e como que tinham os estandes dos congressos de RH, empresas dessa área, né, de tecnologia da área de educação, né, as edtechs da vida. Muitas edtechs. Eu fiquei impressionado, eu lembro de um específico que eu fiquei impressionado com a quantidade de empresas que estavam vendendo a mesma solução. Que eu falei, gente, caraca... E que na ocasião para você era nova, né? Era nova, e eu falei, nossa, tem algumas dezenas de empresas aqui vendendo essa mesma solução com alguns diferenciais, mas nesse sentido de ser uma ferramenta, um aplicativo que tinha ali um conteúdo à disposição da empresa para o aluno poder escolher, né? Ou ser orientado de alguma forma pelo RH, pela liderança. Sim, pô, bacana. E o que a versatilidade do mobile, né? E a forma do conteúdo que você vai aplicar, né,
mobile learning, né, que é interessante, que você pode explorar o áudio, você pode explorar o áudio associado ao vídeo, obviamente, né, a imagem, ou o conteúdo em texto, né, então, enfim, você tem ali inúmeras possibilidades pensando na plataforma mobile para a aprendizagem. E eu acho que essa questão do microlearning também tem muito a ver, volta aqui com a história da geração mais nova, porque é isso, a geração que está acostumada com conteúdos de curto espaço de tempo, que a pessoa consome muito conteúdo em pouco tempo e não se aprofunda tanto nos conteúdos. Isso traz problemas? Traz problemas, mas é uma demanda, é o que está acontecendo aí. Ou seja, se as empresas continuarem querendo ter programas de formação com horas extensivas e cansativas e não pensar em pequenas pílulas de conteúdo que são distribuídas em diferentes formatos, em diferentes momentos, como você está falando, essa galera não vai aprender, né? não vai evoluir, ou vai evoluir de outras formas, que a empresa não tem interferência. Né? Exato. Não, é óbvio que essa limitação de espaço e tempo, pensando no microlearning, né, ela precisa ser muito bem dosada a partir do que você quer divulgar ali. Eu vou dar um exemplo. Recente eu vi um concurso de receita de culinária, né, no Twitter. Então você tinha ali a limitação do número de caracteres para botar uma receita completa. Ingredientes, modo de preparo e tudo. E eu achei um barato, assim, cara, e eram várias receitas. E tantas outras plataformas que se valem, né, de um espaço curto de tempo e espaço e conseguem gerar um determinado tipo de aprendizagem. E aí eu acho que para as organizações empresariais, né, não foge à regra. Então você tem ali o teu colaborador envolvido em diferentes atividades, né? E se você quer reforçar ou quer apresentar um determinado conteúdo, cabe olhar com muita atenção para esses pequenos espaços, porque dá para gerar, sim, aprendizagem, né? Um outro ponto, Lucas, que queria ouvir a tua opinião em relação ao uso do game, né? Então, eu já acho que é um termo que também está absurdamente banalizado, né? A ideia da gamificação. Mas o que você vê de real valor no uso de games, assim, para além do clichê, né? Eu acho assim, eu sou uma pessoa que desde de muito criança sempre gostei de jogo, sempre gostei de jogar. Para mim, esse movimento de ter um grupo de pessoas que estão ali com uma estrutura, competindo, com pontuações, níveis, desafios, recompensa, isso sempre me estimulou muito. Então eu acho que a questão da aprendizagem, trazendo o aluno para o protagonismo, mostra que a ideia é que a gente olhe para esse aluno e veja o que interage ele, o que engaja esse aluno. E o que engaja muitas pessoas é o game. Não tem jeito. Eu imagino que você que está assistindo tem algum jogo que você lembra na sua infância, que você ama jogar, talvez não consiga ter hoje no dia a dia, mas que tem essa memória afetiva. E você trazer isso para uma experiência de aprendizagem, que nem sempre tem uma memória afetiva tão boa, traz um elemento estimulante, né? E essa competição que é saudável, que não necessariamente vai ter um vencedor, mas que esse formato de ter etapas, de ter fases, né? De você ter uma estrutura que você vê o início e o fim, isso traz esse ambiente de jogo que traz engajamento, pelo menos para mim, me vendo como usuário. Não, assim. Perfeito. Não, e é algo que a gente faz muito aqui na Conexão, né, Lucas? Quando a gente pensa num projeto e a gente imagina a possibilidade de um uso de um recurso como esse, que a meu ver é bastante valoroso, né? Mas um ponto que requer muita atenção, gente, assim, para mim é primordial. Faz sentido gamificar isso? Exatamente. Porque eu percebo que é muito clichê você... Gamificar tudo. Gamificar tudo. Então tem coisas que não faz o menor sentido, cara. Você criar regra, criar toda essa estrutura... Porque aquele assunto não se sustenta dentro daquela estrutura, né? Ou talvez nem demande. Tal qual, às vezes, você comprar uma Ferrari para andar numa estrada esburacada. Não faz muito sentido, né? Então, mas eu acho que eu percebo... Desculpa te interrompendo, mas o que eu percebo muito da gamificação, ou de qualquer outro termo ou método, né? Que em algum momento se tornou tendência, né? É essa ideia de quase que a força... aplicá-la, né? Então, assim, eu acho que é muito isso. Sempre que eu tô falando, um tema que a gente fala muito aqui também é o RH ágil, né? E tem aí vários métodos para serem implementados e tal. E o que eu sempre reforço é isso, né? Não adianta a empresa pegar uma dessas tendências que a gente falou aqui e falar, agora eu vou implementar isso na minha empresa e aprender tudo e colocar isso para rodar. Calma.
primeiro, só de você levar essa discussão aqui para dentro do seu RH, para sua liderança, já é muito rico. Exato. Porque eles vão poder contribuir com você em pensar nos melhores formatos, em pensar, pô, game eu não acho que tem tanto a ver com a galera, ou, não sei se o aplicativo vai ser viável. Levar essa discussão e pensar nessa evolução da aprendizagem, pode ser que a empresa crie uma metodologia nova, porque tudo isso aqui foi criado por empresas, por pessoas. Então, é muito mais do que tentar implementar uma ferramenta, uma metodologia que está famosa, é olhar para o seu processo, para o seu aprendizado que você quer transmitir, para quem tem na sua empresa o perfil dessa galera e como querer transmitir essa ideia, né? Exato. Eu acho que é muito mais o entender esse cenário, entender as dores e aí pensar numa solução que pode ser a gamificação. Como eu falei, tem essa coisa no engajamento, tem uma coisa das novas gerações, mas não é a receita de bolo. Ou não deveria ser uma receita de bolo do Twitter com alguns caracteres. Exato. Dentro do que você falou, me chamou a atenção aqui um ponto que eu também queria ouvir a tua opinião, Lucas, que é a seguinte, aí é para atender a ansiedade daquela turma que quer controlar, calibrar, medir, enfim. Quando a gente pensa em plataformas que vão sustentar esses objetos, né? Em especial esses objetos de aprendizagem, né? A gente vem de um processo já não tão recente, né? Da virtualização, enfim, dos conteúdos, e aí ainda é muito presente, né, a ideia do LMS, né, a ideia de uma plataforma ali para gerenciar, né, administrar essas soluções que aquela empresa oferece, né? Só que o LMS ele é muito forte em relação a medidas de controle, né? Então você ancora ali determinados conteúdos, determinados cursos, enfim, que sejam, e você vai medir quem acessou, quem não acessou, quanto tempo, quantas telas aquele colaborador da unidade X consumiu ou não. Você tem um controle razoável pensando em controle, obviamente. Mas quando a gente pensa hoje em várias searas, né, e a aprendizagem não foge à regra, é como eu posso realmente criar uma experiência bacana, uma experiência que vai fazer com que aquele público realmente tenha interesse em consumir aquele conteúdo e gerar aquele conteúdo. Então, o que eu percebo hoje, e aí, mais uma vez, né, como a gente pode melhor entender isso, já tem algumas plataformas que se predispõem a isso, né? Então, são estruturas que tentam medir a experiência da aprendizagem desse sujeito, né, desse colaborador dentro daquele universo. Então, muito mais do que gerenciar os objetos que ali estão, as plataformas que tentam, as plataformas LXP, né, plataformas que tentam gerenciar essa experiência, que estão mais focadas na experiência do usuário, né, na experiência desse aluno, se comparado ao LMS, que estava muito mais voltado em gerenciar os objetos que ali estavam. Essas plataformas elas têm estão um passo à frente, principalmente por estarem focadas no seguinte: formato. Quanto mais formato ali existir, melhor é. A produção do conteúdo ela vai estar muito mais centrada, ela vai estar muito mais descentralizada, né? E podendo ser até utilizada agentes externos, né, alheio àquela organização empresarial, para produzir esses conteúdos e colocá-los ali, né? Quando eu penso muito no modelo Netflix, né, quando você tem ali todo um painel de um catálogo de vídeos e séries, né, e que ele de alguma forma usa a inteligência artificial para estar te propondo ali, né, determinados conteúdos. Muito assertivo, né? Então, em algum momento você chega, cara, eu estava pensando em assistir algo nessa linha e achei, não à toa. Então, as plataformas que estão mais inclinadas para a experiência do usuário, ela, com o uso de diferentes recursos tecnológicos, né, como a própria inteligência artificial, ela se vale disso para ir medindo o perfil de acesso daqueles usuários e, a partir daí, oferecer ou estimular a produção de conteúdo por esses mesmos agentes, né? Sim, e eu acho que isso, assim, até para levar aqui para o fechamento do nosso bate-papo, é muito importante, porque trazer dado para o RH, trazer informação e ter isso registrado numa plataforma online, compartilhada, é muito relevante. Para justamente trazer essa visão... Telefone tocando. Para justamente trazer essa visão de um RH estratégico, que não é um RH que está ali só dando treinamento. Dando treinamento por quê? Exato. Com base em quê? Para quem? Né? Qual é o resultado que está funcionando melhor? Então, esse tipo de... Pode ser algum curso que você precisa fazer.
qual o resultado que está sendo melhor? Porque tendo essa visão, fica muito mais fácil de tomar a decisão. Claro. De pensar, pô, é nesse curso que eu vou investir mais, ou é nessa ferramenta que está funcionando bem o formato, ou nessa unidade que eu estou tendo mais problema com relação ao aprendizado. E trazer esses dados para o RH, trazer esses dados para a sua empresa, pode ajudar muito nessa tomada de decisão. Então, queria que o Rick fechasse aqui com alguma reflexão para a galera levar aí para casa. E queria convidar vocês a comentarem aqui embaixo do vídeo o que vocês acharam desse formato? Gostaram dessa conversa, dessa troca, de um bate-papo assim bem aberto? Se sim, comentem aqui embaixo. Eu gostei, vamos junto, conexão. E inclusive surgiram outros temas para a gente fazer dos próximos encontros. Exato, acho que o que fica é isso, gente. Assim, proporia a vocês, né, como reflexão, é porque está se dando essa relação ensino-aprendizagem, né, dentro das suas respectivas organizações ou locais que vocês frequentam, enfim. Isso está muito ainda no modelo muito ditatorial, isso ainda está muito centralizado. Realmente a turma está disposta e é estimulada a contribuir, enfim, a assumir esse dito protagonismo? Comenta aí com a gente, não é isso? E talvez aí um próximo papo. Tá legal, gente? Muito obrigado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá? Pra gente estar sempre produzindo conteúdo aqui de qualidade pra vocês. E o famoso sininho. O famoso sininho, é verdade. Ativa o sininho, que aí vocês vão ser sempre notificados quando a gente estiver postando o vídeo aqui no canal. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, pessoal. tchau. Até mais.